Quero começar aqui falando hoje a vocês sobre três aspectos que considero serem de suma importância para ter uma igreja avivada, reavivada. Por quê? Porque eu tenho percebido que às vezes alguns irmãos estão esmorecendo na palavra, alguns irmãos estão esmorecendo na fé. E a pergunta que não quer calar: como fazer, pastor, para que esses mesmos irmãos que já estão conosco, eles possam ser avivados, eles possam crescer novamente? Então eu procurei na palavra alguma mensagem que nos trouxesse o ânimo necessário para avivar a nossa igreja. Daí então, eu quero que você também olhe para a sua própria igreja local, para que você olhe e perceba: será que minha igreja local precisa de um avivamento? Será que eu, quando vejo a minha igreja, eu vejo mais do mesmo? Eu estou vendo alguns irmãos esmorecendo, alguns irmãos que alguns anos atrás estavam nas fileiras do Senhor e hoje já não estão mais. A igreja está tendo uma evasão de irmãos. Parece que a igreja está ficando com cabelinhos brancos, ou seja, os irmãos são os mesmos que estão na liderança do ano anterior para o ano seguinte, não está tendo uma renovação. Os irmãos estão na nossa igreja perdendo, por exemplo, a segunda geração, que são os próprios filhos dos irmãos adventistas. A pergunta é: como fazer para que eu mantenha esse povo para a próxima geração? Como fazer para que eles estejam no caminho de Deus? Será que existem alguns passos que Deus deixou para que a sua igreja mantivesse coesa, firme? Bem, é sobre esse aspecto que eu quero abordar com você no dia de hoje. Eu vou estabelecer com vocês um parâmetro aqui de três segredos que uma igreja avivada tem, ou que ela faz para poder crescer. Eu ouvi esse sermão, obviamente ele é extraído da Bíblia, mas existem sete, eu estou procurando aqui, existe um livro que eu tenho aqui, eu não sei onde eu coloquei, eu guardei, estava tudo aqui em cima, falando sobre sete marcas da igreja que crescem. Uma vez eu apresentei esse livro a vocês do Schwartz. Esse livro vem falando sobre algumas marcas. É um autor que, ao longo de 30 anos, no mundo todo, ele estabeleceu nas igrejas o que faz as igrejas crescerem ao longo de qualquer cultura. Ou seja, igreja que tem lá na árabe, a igreja árabe, igreja brasileira, igreja americana, igreja na Europa, igreja na Ásia. O que tem em comum nessas igrejas que fazem elas crescerem? Então, eles foram nas maiores igrejas que crescem em todas essas regiões do mundo todo e ele estabeleceu sete marcas que garantem com que a igreja cresça ou com que faz com que a igreja se desenvolva. Pensando nisso, hoje eu irei falar sobre uma das marcas que fazem com que a igreja cresça, para que você também, aí na sua igreja, possa adquirir ou ver se vocês estão capotando aí e não pegando essa marca, não deixando com que essa marca aconteça na sua igreja. Primeiro item que quero falar a vocês encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 31. E eu vou estabelecer esse verso como parâmetro aqui para o nosso sermão. O texto começa dizendo o seguinte: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Bem, três aspectos eu percebo que fizeram com que eles fossem avivados ali. Eles estavam precisando desse poder do Espírito e eles estabeleceram três coisas. Primeira delas, tendo eles oraram. Uma igreja que ora é uma igreja fervorosa. A palavra deixa claro que tremeu aquele lugar aonde eles estavam reunidos porque eles estavam orando. Moody, que é o príncipe dos pregadores da atualidade, né, da idade contemporânea, Moody, quando subia no seu púlpito, multidões se convertiam. Seus sermões eram poderosos, a palavra era transformadora, pessoas se convertiam a Cristo, entregando sua vida através da palavra que Moody pregava.
Só que Moody não fazia aquilo sozinho, ele tinha um poder especial por trás dele. E eu julgo que o poder que Moody se utilizava era o poder da oração. Quando sua igreja enchia, e naquela época, era uma época diferente do mundo de hoje, os irmãos iam para o basement, iam ali para baixo, no porão da igreja, e os irmãos estavam orando ali. E todo mundo de joelho, e Moody estava de pé lá em cima, e a pregação do evangelho acontecendo. Bem, irmãos, o primeiro item que eu percebo aqui no verso bíblico é que, tendo eles orado, tremeu o lugar. O lugar estremecia quando aqueles santos homens, os apóstolos, se colocavam de joelho e oravam. Esse texto sagrado que eu estou lendo aqui para vocês, né, de Atos capítulo 4, versículo 31, eu quero que você aprenda com a gente durante essa semana aqui, em específico nesse texto, alguns segredos que fazem com que o seu coração, a sua vida, a sua família sejam avivados novamente. Talvez você esteja falando, pastor, minha família está fraca na fé. Talvez você esteja falando, meus filhos estão fracos na fé, pastor. Ah, pastor, a minha igreja parece que está uma igreja morna, uma igreja fraca, uma igreja, pastor, que não está com a energia total. Bem, esses versos bíblicos vão ajudar você a compreender como fazer com que a sua família, a sua vida, a sua igreja, o ambiente que você está, seja um ambiente avivado. Portanto, eu percebo, quando eu leio esse texto aqui, que a igreja ela é avivada quando ela estabelece 3 pontos através do verso bíblico. Essa manifestação que eu estou abordando com vocês é uma manifestação poderosa que aconteceu novamente entre os irmãos. Os irmãos ali têm o exemplo do Pentecostes. Esse exemplo e esse texto ele é extraído daquele momento mágico que os apóstolos tiveram ali do Pentecostes. Atos capítulo 2 fala que eles pregaram o evangelho com tanta intrepidez que eles tiveram até o dom de línguas. Eles falavam ali na sua própria língua materna e as pessoas entendiam na sua própria língua materna. Ou seja, eles eram hebreus que falavam em hebraico ali, falavam em aramaico, eles eram bem incultos, mas quando eles falavam, as pessoas entendiam ali na sua própria língua. Tinha gente de tudo quanto era parte do mundo. Ou seja, teve um poder enorme. Não só isso, Pedro sobe no púlpito, Pedro sobe ali e ele faz um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, um poder tremendo que houve de avivamento na vida deles, porque antes eles estavam com medo, vocês lembram, né? Jesus falou que eles seriam mortos, porque o dono da fazenda foi morto, ainda mais o que vão fazer com os trabalhadores da fazenda. Aí eles disseram: nós somos os trabalhadores da fazenda, e o dono, que era Jesus Cristo, morreu. Então, vai acontecer pior e igual a nós. E todo mundo começou a orar, todo começou a buscar o avivamento ali, começou a orar. Bem, quando ele começa a fazer isso, confirma uma fase de avivamento na própria igreja cristã. Se confirma essa fase. Os cristãos primitivos, eles experimentam sucessivos avivamentos naqueles dias de intensa perseguição da igreja. A igreja perseguida e os caras crescendo. E quanto mais o diabo matava o sangue dos cristãos, se tornava o quê? Se tornava semente e nascia mais crente no meio do caminho. Era uma bênção. Era ruim por um lado porque havia perseguição, mas era uma bênção porque havia crescimento. Parece que quando olhamos os primeiros cristãos em em contrapartida com a igreja do dia de hoje, ou a igreja de Laodiceia, o último período da era cristã, a gente percebe que não há perseguição, a gente percebe que não há problemas e os irmãos não estão sendo avivados. Então, eu estou com esse sermão tentando preparar você para um momento superior. Estou com esse sermão tentando preparar você para dias difíceis da sua vida. Estou com esse sermão tentando dizer a você que se você está sofrendo com problemas de falta de avivamento, há formas de você ter o avivamento novamente no seu coração, na sua vida, na sua família, com os seus filhos e na sua igreja. Como faço isso? Eu percebo que cada avivamento experimentado por aqueles apóstolos que ali estavam
fortalecia a igreja e encorajava a eles enfrentarem os grandes desafios daquele momento, os grandes desafios daquele tempo que estavam ali. Os três segredos que eu quero estabelecer com vocês através desse texto bíblico aqui, eles do avivamento, né, estão claramente explícitos nesse mesmo texto bíblico. Primeiro deles, e tendo eles orado, eu estabeleço o primeiro item para ter um avivamento, a oração. Segundo deles, o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo. O segundo item é o Espírito Santo. Sem ele, não conseguimos fazer nada. Terceiro, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, eles anunciavam a palavra de Deus ali para todo mundo. Se não houver um anúncio da palavra de Deus, um testemunho da palavra de Deus, não haverá um avivamento. Por isso, sempre tenho dito a vocês, vocês têm que pregar o evangelho, expandindo o reino, falando mais a pessoas sobre o Goal Six, sobre o programa de oração, sobre avivamento. Por quê? Porque quando você faz isso, você está cumprindo o terceiro item que Atos capítulo 4, versículo 31 estabelece. Por isso, eu começo dizendo no dia de hoje sobre o primeiro ponto que eu vi aqui no texto bíblico. Primeiro, e tendo eles orado, o que foi que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. O lugar todo começa a tremer. Tendo eles orado, esse lugar treme. O lugar, ele só tremeu depois do quê, irmãos? Depois da oração, não foi? O seu lugar, a sua casa, a nossa igreja só vai tremer depois que a gente começar a orar. Talvez você esteja sofrendo alguns problemas em sua própria casa porque também está te faltando oração dentro de casa. Está faltando jejum dentro de casa. Está faltando a leitura da palavra, o envolvimento com Deus. Está faltando você orar e puxar Deus para dentro de casa. Por que eu falo isso? Veja o que esse autor declara. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder, diz Paul Rodobrecht. Esse autor declara que é um fato. Quando os bancos estão sem oração, os púlpitos estão sem poder. Nós temos um culto na igreja chamado de culto de oração, o nosso culto de quarta-feira. Porém, eu percebo que gastamos mais tempo fazendo canções e pregação do que, de fato, propriamente orando, mesmo sendo aquele um culto de oração quando foi estabelecido como um culto de oração. Gastamos pouco tempo em oração. Chama um irmão aí para orar. Aí o irmão vai lá, ora e agora vem um pregador. O culto está sendo um culto mais de pregação do que um culto de oração. E a transformação, ela começa pela oração. E por isso que eu falo aqui para vocês que o lugar, ele só tremeu depois da oração. O poder da oração ali é o primeiro segredo que ele estabelece na palavra como uma igreja avivada. Uma igreja que cresce, uma igreja que modifica, o primeiro item é o item da oração. Por quê? Porque já diz aquele velho ditado que a gente sempre ouve na nossa igreja, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Esse é um ditado que a gente sempre ouve aí. Então, quando há muita oração na igreja, também haverá muito poder na igreja. O lugar, ele treme. E não só o lugar treme, por quê? Porque eles estavam ali orando. O lugar tremeu porque eles estavam orando e a oração, ela move o sobrenatural. Imagina só as pessoas, os apóstolos orando e a cadeia começa a tremer e quebrar as cadeias ali. Imagine a oração espantando o diabo de perto e expulsando ele. Imagine a sua oração, essa conversa, essa intimidade com Deus, fazendo com que os problemas que estão na sua vida sejam desfeitos, as cadeias que estejam prendendo seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus irmãos, começam a ser desfeitas. Por quê? Porque há poder na oração do crente. Há poder na mãe que ora, há poder no pai que ora por seu filho, por sua família. Há poder, porque há poder não na oração só em si, mas na oração da pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, quando você estabelece aqui que o primeiro item que fez com que eles fossem modificados, fossem avivados,
foi o item da oração, você percebe justamente que Atos capítulo 12, versículo 5, declara uma coisa especial, que está escrito que enquanto Pedro estava na prisão, haviam orações incessantes a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. A igreja estava orando enquanto Pedro estava preso lá sofrendo. Sabendo disso, o sobrenatural aconteceu e é um fato que Pedro foi milagrosamente solto. E ele não só foi solto, mas também ele foi ali alvo dessa oração dessas pessoas, né? Ele foi salvo ali das mãos de Herodes. O texto base encontra-se em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Eita, olha o que eu encontrei aqui na minha Bíblia. Ó, encontrei a folhinha do meu batismo aqui, ó. A folhinha do dia que eu fui batizado. Eita, 20 e tantos anos a folhinha tá aqui. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, começa dizendo o seguinte. Atos, capítulo 12, versículos 6 ao 11. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhes o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e me segue. Em Pedro é livre dessa prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Uau! Veja só, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que é verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Vejam, irmãos, que a oração fez com que tudo isso fosse transformado. Os irmãos, de acordo com a palavra, em Atos capítulo 12, versículo 5, nós percebemos que os irmãos, versículo anterior, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Então, a igreja estava orando em favor de Pedro e esse milagre acontece. Pedro quebra as cadeias ali, o anjo manda ele colocar a capa, manda ele calçar o sapato e falou: me segue. E aí, então, Pedro começa a seguir o anjo. O anjo passa pelo primeiro guarda, pelo primeiro sentinela, o anjo passa pelo segundo guarda, e quando chega na porta da cadeia, lá da frente, a porta se abre automaticamente e Pedro vai lá e passa. Quando Pedro vai lá e passa, o que acontece? Pedro pega um beco de uma rua e o anjo se aparta dele. Como isso aconteceu, irmãos? Esse milagre. Esse milagre aconteceu porque a igreja estava incessantemente, no versículo 5, orando por Pedro. Quando você está incessantemente orando por seu filho, por sua família, por você mesmo, pedindo a graça do Senhor, o diabo quebra a cara dele. Por quê? Porque Deus repreende o inimigo na sua casa. Deus repreende o inimigo na sua vida. Deus liberta você de um cárcere emocional que você está sofrendo. Por quê? Porque pelo poder do Senhor há libertação. Pelo poder da oração. Atos capítulo 12, versículo 25 e 20, capítulo 16, versículo 25 e 26 vem falando sobre isso também. Eu aqui estou no livro de Atos porque a história de Pedro é essa. Olha só o que o versículo 25 e 26 diz. Ah, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto
que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Por volta do quê? Da meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores. Os homens oravam, e é um fato que é por volta dessa meia-noite, ele e os demais companheiros da prisão estavam ali orando e se soltaram todas as cadeias e eles saíram. Aqui eu percebo mais uma vez que o lugar tremeu. Vocês veem que o texto bíblico diz que o lugar todo tremeu. Por causa do quê? Por causa do poder da oração e do poder do louvor. Mais uma vez, há um reforço de que quando você ora, você treme as bases do que é físico. Sabe, irmãos, é assim, ó. Imagine só você num carro apinhado de pessoas. Imagine só você numa casa cheia de pessoas. As pessoas não conseguem nem se mexer direito. Tudo muito cheio. Imagine só quando você estiver orando, vem uma legião de anjos do céu, anjos da parte do Senhor, e se acampam ao seu redor. A casa fica cheia de luz, cheia de graça, porque os anjos de Deus estão ao seu redor, acampando ao seu redor, porque você é um irmão fiel que está orando. Meu irmão, esse momento é um momento tão especial e sublime da oração que o inimigo não percebe e ele não pode ficar no meio, porque ele sabe que ali está cheio de polícia. Malandro foge quando está cheio de polícia. Quando você ora, quando há genuína oração de forma periódica, quando há libações em oração, o inimigo começa a correr de você, porque assim a palavra diz. Então, se você quer ter uma família avivada, se você quer ter uma igreja avivada, tem que passar pelo caminho da oração. Tem que passar por esse caminho. De fato, irmã Eliana, temos que dar glória a Deus, temos que dar améns, para que assim seja feita a vontade de Deus sobre nossa vida, para que a oração ela seja um momento ímpar. A palavra diz, e vocês lembram daquela música que cantamos na igreja sobre oração, né? Estamos aos pés do Salvador, na oração, encontro paz. Por quê? Porque estamos aos pés do Salvador. Então entenda que a oração é como se fosse uma espécie de embaixada desse novo reino que ele promete para gente. Quando você ora, você está nessa embaixada. Quando você se ajoelha, você está em solo sagrado. O inimigo, se entrar ali, ele se queima. Por quê? Porque ali está a presença do Salvador, está a presença de Deus, está a presença do Espírito Santo sobre vocês. Os anjos estão guardando vocês e eles ficam felizes porque eles não têm esse acesso de conversar rapidamente com Deus, mas o pecador, ele tem esse livre acesso de pegar o telefone e ligar para Deus. Nós temos esse livre acesso à divindade. E imagine como é isso. Bem, a audiência com o Senhor. E eu concluo aqui falando a vocês que Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse que todas as orações e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Os grandes avivamentos, de fato, da história, eles começaram quando homens e mulheres passaram, de fato, a orar intensamente por uma manifestação renovadora do Espírito Santo. Todo o avivamento das igrejas começaram assim. Chama a galera para orar. Como é que está o culto de oração aí? As diaconisas estão fazendo culto de oração? O Ministério da Mulher está fazendo culto de oração? Como é que vocês estão aí dentro de casa? Vocês têm o seu momento de oração? Por quê? Porque eu julgo que a oração vai começar a abalar as bases que o inimigo tem estabelecido na vida de muita gente. Veja o que esse autor declara sobre oração. Ó Deus, nós não sabemos o que é bom para nós. Tu o é que sabes, por isso nós oramos. Diz Henry. Quando oras, necessitas piedade, não de verbo. Você, quando ora, não precisa da palavra bonita, você precisa ter a piedade. A oração é o silêncio que vem quando é tarde e o dia já declinou. A oração é esse momento de silêncio, é esse momento em que a tarde está se pondo e você está ouvindo a voz de Deus. A oração verdadeira é um caminho de vida. A vida verdadeira deve ser um meio de oração, diz Alex Carrel. Ele deixa claro
que é justamente no processo de oração que eu sou transformado. Deus ouve as orações dos meninos com um sorriso, dos crentes com satisfação, dos hipócritas com resignação. Deus não quer que você ore como um hipócrita, mas Deus quer que você ore como um menino. Deus quer que você ore como um crente, porque isso trará alegria ao Senhor. Eu percebo que é a força da oração que faz os santos. É a força da oração que transforma. Os caracteres santos são formados pelo poder da oração verdadeira, diz M. Bonds. É um fato que esses autores eles reforçam a ideia da oração. Eles reforçam que a oração pode nos dar esse novo frescor de vida, esse novo fôlego de vida. A oração, ela traz uma nova vida todas as manhãs a nós, porque quando estamos e entramos na presença de Deus, tudo se faz. As coisas mais começam a se desfazer e as coisas do Senhor começam a crescer, porque a oração me faz ter essa nova percepção. Portanto, eu concluo dizendo a vocês que a palavra nos diz o seguinte: vocês, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como é que eu faço para ter a solução da minha vida? Como é que eu faço para ter restauração? Como é que eu faço para ter poder? Como é que eu faço para ter autoridade? Como é que eu faço para ter conserto em minha vida? Como é que eu faço para transformar a vida da minha família, dos meus filhos? Como é que eu faço para quebrar as cadeias do diabo? Como é que eu faço para quebrar a arapuca do inimigo, pisar na cabeça do diabo, como diz os irmãos? Como faço isso se eu sou ser humano? Bem, através da oração. A oração tem esse poder de libertação, a oração tem esse poder de intimidade, a oração tem esse poder de abalar as coisas físicas. Então, se o seu problema é um problema de dinheiro, por exemplo, e você é um crente fiel, você vai pegar o seu cartão de dízimo lá, vai colocar de joelhos ali no chão e vai ajoelhar, orar em cima do seu cartão de dízimo e falar ao Senhor: Senhor, o Senhor me disse que se eu for fiel, o Senhor vai abrir as janelas do céu e eu estou precisando de uma causa, Senhor. Eu estou aqui de joelhos em cima do cartão de dízimo, lembrando, Senhor, que o Senhor pode transformar a minha vida. Lembrando que o Senhor pode transformar a minha história dos meus filhos, Senhor. Se levante por mim, a oração vai garantir essa vitória para você, meu irmão. Você precisa acreditar pela fé no que a gente está falando aqui, porque os apóstolos eles tiveram essa libertação como? Através do poder da oração. Para de olhar o mundo só com os olhos humanos. Eu já te disse como é que funciona esse negócio de mundo espiritual. É uma árvore. O mundo físico são o quê? São as frutas que você tem. O mundo físico são os galhos, são as folhas, são as flores que você tem. O caule é o seu caráter, são as coisas físicas. Porém, irmãos, o mundo espiritual, eles são as coisas da raiz, o local que você não vê. Você não está vendo o mundo espiritual, você não está vendo as coisas espirituais. O que você tem que fazer? Você tem que olhar a raiz. Então, quando eu falo sobre esse aspecto da oração, quando eu falo sobre esse aspecto de orar, de se manifestar na presença do Senhor, eu estou dizendo a você para que você manifeste. Deus te abençoe. Eu estou falando para você se manifestar com as coisas espirituais, para você começar a mexer nas coisas espirituais. Quando você começa a mexer nas coisas espirituais, então é o local que você não está vendo. O que vai acontecer? Vai começar a haver transformação. Vai começar a haver frutos físicos novamente. A árvore que era esmirrada, agora a árvore está dando fruto, a árvore está crescendo. Portanto, não esqueça da mensagem de hoje. Saia hoje para o seu trabalho, para a sua vida, crendo poderosamente de que há um segredo que faz com que a igreja seja avivada. Na realidade, são três. Hoje eu estou estabelecendo com vocês somente um. O primeiro segredo que eu abstraí do texto bíblico é: e tendo eles o quê? Orado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Depois, todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. E depois, com intrepidez, eles anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Medite você, querido irmão, nessa palavra.
porque essa palavra é uma palavra de alegria, uma palavra de força e uma palavra de ânimo para avivar a sua vida. Por isso eu convido você, nesse momento, para se unir a nós, para fazermos justamente o que o texto bíblico nos exemplifica aqui. Fazer a oração, as libações da manhã, buscando a presença de Deus. E eu quero convidar você a orar conosco, pedindo a graça do Senhor sobre nossa vida, pedindo ao Senhor que transforme a nossa história. Por isso eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos, se você puder. Se você não puder, vai no íntimo do seu coração, porque agora eu vou orar para que o Senhor fale com você, para que Deus transforme a sua causa, que aparentemente pode ser uma causa de derrota, em uma causa de vitória. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em tuas mãos entregamos a nossa vida. Rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve. A sua misericórdia dura para sempre. E por isso rendemos graças a ti, Senhor, começando esta manhã com orações, com libações, Senhor, para que a nossa vida esteja lavada, esteja limpa pelo sangue do Cordeiro. Por isso queremos começar esse dia, em primeiro lugar, Senhor, pedindo perdão por nossos pecados, pedindo perdão por nossas faltas, pedindo perdão por nossos erros, Senhor. Sabemos, Senhor, que somos seres humanos e somos falhos. Sabemos, Senhor, que em nós não há força em si, mas a força está em Ti, Senhor. E por isso queremos começar esta semana, começar esse dia, Senhor, pedindo perdão, pedindo que o Teu sangue, o sangue do Cordeiro, nos cubra de todo pecado, pedindo que o Teu manto de justiça seja colocado sobre nós, para que as pessoas, ao olharem para nós, não nos vejam, mas vejam a Ti, Senhor Jesus. E por isso queremos começar nessa manhã pedindo perdão. Tendo agora, Senhor Jesus, pedido perdão, tendo agora se purificado sobre o teu sangue, tendo agora acreditado, Senhor, pela fé, como ato de fé, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre nós, queremos colocar em tuas mãos algumas petições, Senhor. Senhor Jesus, temos petições sobre os nossos filhos. Muitos dos nossos irmãos têm orado sobre os filhos aqui. Muitos de nossos irmãos têm clamado sobre os filhos. E queremos colocar em tuas mãos agora os nossos filhos, Senhor, para que eles sejam educados segundo a tua palavra, segundo o teu querer, para que eles, Senhor, estejam vivendo segundo a tua vontade, para que eles voltem para a tua casa, para a tua igreja, para o teu caminho. Se tiverem filhos que estejam desviados aqui, Senhor, se tiverem filhos que estejam fora da rota, estejam ali passando por tribulação, estejam passando por problemas, que o Senhor traga o bálsamo sobre os filhos dos irmãos aqui do Gol Six, que o Senhor traga ali o avivamento sobre o coração deles, para que eles, mesmo em suas dores, Senhor, consigam ver a tua luz e voltar para o teu caminho, para a tua igreja, voltar para a palavra, voltar porque sabemos que pouco tempo nos resta. E por isso começamos, Senhor, a oração pedindo perdão, para termos poder e autoridade agora, para clamar, Senhor, sobre aquelas pessoas que estejam sofrendo, em especial os nossos filhos. Queremos, Senhor, que o diabo seja expulso da casa dos irmãos. Queremos, Senhor, que o inimigo seja repreendido por teu Santo Espírito e por teus santos anjos, para que ele seja expulso da vida dos filhos, da vida do esposo, da vida da esposa, da vida dos netos, para que o inimigo seja expulso e que ele não tenha poder sobre os nossos. Por quê? Porque os nossos irmãos do Gol Six são colunas e baluartes dentro da própria casa, dentro da própria igreja do Senhor. E eles sustentam a obra, e nós estamos trazendo, Senhor, o ar, o novo frescor da oração para dentro de nosso lar, de nossa vida. Estamos levantando e reconstruindo, Senhor, o teu altar, o altar da oração, para que o Senhor seja sempre honrado em nossa vida, em nossa casa. E por isso entregamos em tuas mãos todos os irmãos do Gol Six, suas devidas dificuldades, seus sonhos e seus anseios. Como o ministro tem orado por eles, Senhor, para que haja avivamento na vida dos nossos irmãos do Gol Six e de nossas igrejas.
Entregamos em tuas mãos esses irmãos, para quê, Senhor? Para que as paredes comecem a tremer agora. Para que o inimigo, em vez de correr atrás dos irmãos do Gol Six, o inimigo comece a correr dos irmãos, porque neles há luz, neles há poder, neles há transformação. Em tuas mãos entregamos o dia de hoje. Em especial, Senhor, nas tuas mãos entregamos a irmã Irene, que orou no começo. Que ela seja a primeira a ser abençoada por ti, Senhor, porque ela está se envolvendo no trabalho da pregação. Que a irmã Irene seja a primeira a ter o poder, Senhor, dado do alto para ti. E por isso eu oro por ela, entregando a vida da irmã Irene, os seus sonhos em tuas mãos e os seus anseios. Oro também por nossa líder, a irmã Rose. Dê forças a ela, Senhor. Dê ânimo à tua serva, para que ela continue nessa caminhada rumo ao céu, nessa caminhada de levar outras pessoas aos pés do Salvador. E por isso eu entrego em tuas mãos essa santa irmã. Também, Senhor Jesus, nós os que ficamos aqui, os teus servos, ouça o nosso clamor, ouça, Senhor, os nossos pedidos. Faça, Senhor, o teu querer sobre nossa vida. Faça, Senhor, a transformação necessária e nos ajude, Senhor, a fazer sempre a tua vontade. Nós oramos e entregamos o Gol Six em tuas mãos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada pela oração. Muito obrigada pela mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Um bom dia a todos, Deus abençoe. Feliz aniversário, Irene. Um pouquinho atrasado, mas que Deus te abençoe e dê muitos anos de vida. Amém. Peraí, hoje é aniversário de quem, da Irene? Foi ontem. Sim. Foi ontem. Não, não, é hoje. Ah, é hoje mesmo? Então eu hoje não estou adiantado. Parabéns, Irene. Aí, tá Amém, vendo? obrigada. Tem que falar. Deus te abençoe, minha querida. Que Deus te dê muitas felicidades, paz, Bom principalmente dia a todos. responder às Amém. Bom suas dia, irmã orações. Marta. Amém, amém, graças a Deus. Ainda Rose. está gravando. Sim, O Hélito quer falar. Olha, Rose, na hora que Sim. você me perguntou Tá gravando se ainda, eu, pastor. se eu queria orar,